Então, boa noite a todos. Nós temos aí a disciplina Química Geral. A ementa do curso é essa. Se você pegar lá seu material, né, você vai ver que a ementa é essa aí, a matéria e suas propriedades, medidas, misturas, processos de separação de misturas, ligações químicas, estequiometria, soluções, equilíbrio químico, ácidos e bases. Tá? A gente vai dar noções gerais desses conteúdos, tá bom? Então, hoje a nossa aula ela vai estar mais voltada para a matéria e suas propriedades, medidas, misturas e processos de separação de misturas, né? Vamos ver se a gente consegue fechar isso daí, tá bom? Aí a outra parte, ligações químicas e estequiometria, a gente vai ver até sábado, certo? Aí quando a gente voltar, a gente vai ver soluções, equilíbrio químico, ácido e base, mas aí pode sofrer alteração isso daí, tá bom? Possa ser que a gente atrase um pouquinho ou adiante, certo? Então, vamos primeiro falar do que é a química, né? A química ela é a ciência dos materiais. Ela estuda as transformações físicas e químicas. Então, nós vivemos num mundo em que tudo que nos cerca é matéria, tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tá? Então, a química ela vai se preocupar em estudar essas transformações, tanto físicas quanto químicas. Desde, por exemplo, quando um material ele se funde, né? Por exemplo, o gelo, né? Recebe calor, vai para o estado líquido, água no estado sólido vai para o estado líquido, de líquido para vapor, as transformações físicas, aquelas que não alteram a natureza da matéria, certo? Aquela que continua sendo o mesmo material, acompanhando esse processo, nós vamos ter energia acompanhando esse processo, né? E as químicas, aquelas que alteram a natureza da matéria, quando se trata de uma reação química. Quando a gente, por exemplo, queima o papel, depois que queimou não tem mais como conduzir a voltar papel, né? Então, é uma transformação química. A digestão dos alimentos que acontece no nosso organismo é um fenômeno químico, é uma transformação química. Então, a química, ela é a ciência dita dos materiais por isso, porque ela vai estudar todas essas transformações, tanto físicas quanto químicas, né? Então, é uma ciência experimental, né? Uma ciência que a gente pode fazer experimentação, uma ciência que, através de reações químicas, nós conseguimos produzir medicamentos, plásticos, materiais sintéticos, né? Então, nós temos um mundo muito grande dentro da química. Então, a química ela é essa ciência inédita, né? Que está no nosso dia a dia. Nós utilizamos creme dental todo dia, porque se produz creme dental através de reações químicas, através de processos industriais, certo? Então, a química, ela está no nosso dia a dia. Porque quando você vai fazer o café, você vai esquentar a água para ferver, vai realizar uma mistura, vai colocar açúcar ali, vai preparar uma mistura de água, mais açúcar, mais colocar os componentes lá do pó do café, né? Aí, então, você realiza uma filtração ali naquele momento, você realiza uma decantação, né, e às vezes não sabe o que processo é aquele. Então, a química, ela está ali, nos ajudando a cada momento. A química, ela tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo, né? Quando nós falamos em bomba atômica, nós vamos lembrar, né, que o homem utilizou meios, né, para danificar, né, a humanidade, para prejudicar a humanidade. Enquanto, quando a gente analisa, por exemplo, os quimioterápicos, a radiação, a radioatividade, nós estamos matando células cancerosas, contribuindo na medicina, certo? Então, o homem, ele tem que saber escolher usar para o lado bom e para o lado ruim. A química, ela não foi feita para a gente usar o lado ruim, mas o lado bom. Infelizmente, né, as pessoas partem desse conhecimento para prejudicar a sociedade, certo? Mas tudo que nos cerca tem química. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa, né, e ocupa um lugar no espaço. Então, se tem massa, indica a quantidade de matéria que existe naquele corpo, né? Ou em gramas, miligramas. Preenche um lugar no espaço. Tem volume, indica a extensão de espaço ocupado por um corpo. Então, o que seria matéria para a gente? Matéria seria madeira, seria água, seria tudo que nos cerca, né? Seria matéria, ocupa um lugar no espaço. O próprio ar, né?
num balão, se eu tiver um ar dentro do balão, aquilo é matéria, ele tem volume, né, tem massa, dá para a gente medir a massa, isso é matéria. E corpo é uma porção limitada da matéria. Quando eu falo ferro, ferro é matéria, não é isso? Mas se eu digo um pedaço de ferro, uma parte dessa matéria, eu chamo de corpo. Madeira é matéria, mas quando eu falo uma tora de madeira, eu tenho, né, corpo. E um objeto é aquilo que a gente vai ter, né, como a cadeira, né, a mesa, que elas vão ter uma utilidade. Eles não deixam de ser matéria, mas didaticamente a gente diz que é um objeto porque tem uma utilidade, né? Nós vamos ter uma cadeira de ferro, uma cadeira de madeira, uma cadeira, né, uma mesa de ferro, uma mesa de madeira. Então, nós temos o objeto, tá? Então, só por efeito didático nós temos essa classificação: matéria, corpo e objeto, certo? Energia e temperatura são conceitos importantes dentro da química, da física, né? A energia é tudo que damos ou recolhemos para transformar ou movimentar uma matéria, certo? Então por exemplo, quando eu faço um fogo, eu vou gerar calor ali, né? Então, o vapor pode gerar, por exemplo, uma turbina. Então, nós temos vários tipos de energia. Nós temos alguns tipos de energia, como a energia mecânica, que é a capacidade do corpo produzir trabalho, né? Então, nós chamamos isso de mecânica. Lá dentro da física você vai ver com a Clarice separadinho isso daí. A energia potencial, um tipo de energia, que tem a ver, né, com a posição do corpo, né? Energia armazenada devido à posição do corpo. Então, por exemplo, um corpo lá em cima tem uma energia potencial, embaixo tem outra, né? Então, energia potencial. Energia cinética é aquela do movimento, quando você chuta uma bola, né? Sim quer dizer movimento. Energia térmica, que está relacionada ao calor, por exemplo. Quando o gelo recebe calor, ele passa para a fase líquida, essa é a energia térmica, né? Envolvida aí. Temos outras como energia química, né? Que é a da pilha, por exemplo. A pilha tem um polo positivo e negativo, né? Que faz com que a energia química se transforme em energia elétrica. Nós temos hoje a energia solar, né? Que tem ganhado destaque hoje no mundo. Nós temos a energia nuclear, que é aquela em que o núcleo de um átomo radioativo, né, é capaz de movimentar uma turbina, gerar energia. E a energia eólica, que é a energia do vento, né, que eles aproveitam locais onde tem vento para a produção de energia. Então, aqui eu tenho uma imagem aqui da energia eólica, né, aqui da energia solar, né, e o nosso sol aqui como fonte de energia, né, para realizar a fotossíntese, né, das plantas, né, transformar gás carbônico e água no próprio alimento da planta, e assim vai. Liberar oxigênio, certo? Então, nós temos a energia suficiente para a nossa vida. O sol é o principal, né? Energia solar, né, no caso. E aqui eu tenho uma transmissão de energia, né, através de fios aí, né, que chega de um lugar para outro aí, tá? E temperatura, o que seria a temperatura? É o que determina o estado térmico, né, de um corpo, é o que nos dá a noção de quente e frio. A temperatura é a transferência de calor, que é chamada energia térmica. Quando você esquenta uma água, né, a água está bem quente, aí você vai jogar água fria ali. Então, a energia, a temperatura que nós temos ali, né, a transferência de calor, no caso, vai ser mandado do mais quente para o mais frio, até que se equilibre, né? Vem o equilíbrio térmico, atinge o equilíbrio térmico, certo? Então, a temperatura é o que determina o estado térmico de um corpo. Por exemplo, vou medir a temperatura de uma pessoa, deu 38,5, 75, né? A pessoa está febril aqui, né? A cidade vai estar, a energia dada em graus Celsius, né? No caso, mais usada no Brasil. Em uma cidade lá de São Paulo, por exemplo, vai registrar uma temperatura de 40 graus, digamos, Amazonas. Então, quando dois corpos que estão com temperaturas diferentes tendem a se equilibrarem, havendo a transferência de temperatura do maior para o menor, ocorrendo com isso o equilíbrio térmico. Ocorre o equilíbrio térmico. Sempre quando eu tenho a quantidade de calor que um corpo A, né, interage com a quantidade de calor de um corpo B, né, vai ser a soma zero, certo? Então, essa quantidade, ela tem que se igualar, né, no caso, a zero, para entrar em equilíbrio térmico. Então, QA é igual a menos QB, né?
caso aqui, a quantidade de calor. Então, sempre a transferência de energia do corpo mais quente para o mais frio, até atingir o equilíbrio térmico, certo? Então, essa é a ideia de temperatura, né? E a temperatura tem a ver também, né, com a agitação das moléculas, tá bom? Quando o corpo está muito agitado, tá recebendo muita temperatura, está muito quente, então as moléculas estão mais agitadas, certo? A gente vai ver lá nas mudanças de estado físico isso daí. A temperatura é um fator importante, né, para fazer com que ocorram, né, as mudanças de estado físico da matéria. Okay? Propriedades gerais e específicas da matéria. Aqui eu fiz um quadro só para a gente lembrar, né? O que são propriedades específicas? O que são propriedades gerais? Nós temos duas propriedades, as específicas e as gerais. As específicas, elas são usadas para identificar um elemento, não se repetem em outra substância. Por exemplo, o ponto de ebulição, né? Vamos chamar de PE, né? Ou pode ser também chamado de temperatura de ebulição, TE. É a temperatura para o material entrar em ebulição. Por exemplo, a água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Essa temperatura, ela é constante para o líquido passar para vapor. Tem os estados líquidos e vapor. Então, só a água vai ter essa temperatura de ebulição 100, que é uma característica da água. O ponto de fusão, por exemplo, é outra propriedade específica. O que eu estou dizendo é uma coisa especial daquela matéria. Então, a temperatura de fusão, né, TF ou ponto de fusão, é a temperatura para fundir o material, para passar de sólido para líquido. Naquela temperatura constante, começa a ocorrer a passagem de estado sólido para líquido. Então, cada material vai ter seu ponto de fusão específico. A água tem seu ponto de fusão, né? A gasolina tem seu ponto de fusão, um outro líquido tem seu ponto de fusão, e assim vai variando. A densidade também é diferente para os compostos, né? A densidade da água é uma coisa, a densidade da solução já é outra, né? Calor específico, cada material tem o seu calor específico. Cada elemento químico, por exemplo, uma substância tem o seu número atômico, que é o número de prótons, tem o seu número de massa, tem pressão dada em atmosfera, né, no caso, tem tensão superficial daquela substância. Então, se eu disser, né, que eu tenho ponto de ebulição, tenho ponto de fusão, tenho a densidade de material, tenho um calor específico, tenho o número atômico, tenho o número de massa, pressão, tensão superficial, eu estou falando de propriedade específica, que é daquele material. Por exemplo, eu quero analisar um líquido que é incolor. Eu sou da Polícia Federal, quero saber se aquele líquido é água ou não é água. Então, eu vou medir o ponto de fusão. O ponto de fusão, digamos, deu menos 34 graus. Então, 34 graus positivo. Então, isso quer dizer que não é água, porque a água é zero, né? 0 graus. Então, é outro material. Eu vou olhar numa tabela para ver que material é esse. Então, é específica. Agora, quando eu falo em propriedades gerais, a definição é que não são exclusivas de um material, né? Podem se repetir de um elemento para outro. Por exemplo, a temperatura, né? A massa, o volume, a cor, a composição do sistema, mistura ou substância pura, o estado físico, se é líquido, se é sólido, se é gasoso, a textura, a entropia, né? Que é uma desordem, tá? Nas moléculas, né? Então, por exemplo, uma turma muito agitada, tem muita gente conversando, tem um grau de entropia elevado ali, como se fosse isso, né? Então, a água muito quente tem uma entropia, que é uma energia muito elevada, e muito fria, ela tem uma entropia menos desordenada, menor, no caso, certo? Então, as propriedades gerais, elas não são exclusivas de um material, elas podem se repetir de um elemento para outro, tá bom? Que são esses daqui. Vamos para outro tema. Aí aqui eu fiz um resumo, né? Propriedades gerais específicas da matéria. Então, as propriedades da matéria, aí nós podemos falar, né? O que é, né? Matéria, isso aqui já falei para vocês, que é tudo por lugar no espaço, né? As propriedades específicas também já estão divididas aqui, né? Olha, embaixo, aqui as específicas, né? Nós podemos até dizer, por exemplo, ó, que o paladar, né, é uma específica também, né? Quando ingerimos cloreto de sódio, sentimos o sabor salgado. A audição, né? O som produzido pelo bife sendo frito em uma panela. Qualquer coisa que você vai ouvir, né? O tato, a visão, o olfato, né? Também são específicas, propriedades específicas da matéria. E
os ácidos, por exemplo, deixa eu ver aqui, ácidos, né? Ácidos, bases, sais, são propriedades, né? Também que vão definir a matéria como sendo específicas, né? No caso, tá? Ácidos, bases, sais, né? A gente vai ver isso aqui lá no finalzinho, né? O conceito de ácidos, bases e sais na outra aula, certo? Então, a matéria, ela pode ter massa, né? Ela pode ter elasticidade também, ela pode ter volume, ela pode ter inércia, né? Porque pode se movimentar, né? Então, por exemplo, elasticidade é a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original quando uma força externa e estática se comprime. Isso vale muito para o estado gasoso, por exemplo. O estado gasoso, eles podem ter uma característica mais de elasticidade. Já os sólidos quase não têm, né? Com pressão, no caso. Uma bexiga vai ter essa elasticidade, né? Massa, fisicamente, massa é uma grandeza que indica a medida de inércia ou da resistência de um corpo de ter seu movimento acelerado. Porque, por exemplo, um corpo de massa maior, né, vai se movimentar menos que um corpo de massa menor, assim, se eu for aplicar uma força, né, no caso. Então, essas são as propriedades da matéria, né, que pode estar relacionado, né, às mudanças de estado físico, ao material, no caso, ao próprio material. Agora vamos, né, falar dessas mudanças, né, vamos lembrar novamente lá, né, o que acontece nas mudanças de estado físico da matéria. Levando em consideração, gente, que essa mudança pode estar num local onde a temperatura é 25 graus Celsius, tá bom? E a pressão de 1 atm, tá? Na verdade, a pressão atmosférica de 1 atm. Então, por exemplo, nós vamos encontrar a substância no estado, na temperatura ambiente, a 25 graus Celsius, no caso, no estado sólido, líquido ou gasoso, né? Então, as condições ambientes, elas são importantes para essas mudanças. Por exemplo, lá na Bolívia, em La Paz, a água ela tem um ponto de ebulição inferior a 100 graus, porque lá é mais alto, né? Quanto maior a altitude, né? Então, aqui está o Brasil, digamos, né? Aqui está a Bolívia, né? La Paz, lá a capital da Bolívia, bem aqui sim. Então, ela está em elevadas altitudes, o Brasil está em baixa altitude, tá? Então, aqui a água ela ferve a 100 graus, mas aqui ela vai ferver numa temperatura menor que 100 graus. Por quê? Porque a altura é maior, maior altitude, menor pressão atmosférica, né? Menor pressão atmosférica. Quanto menor pressão atmosférica, o ponto de ebulição baixa, tá bom? Se a pressão é maior, né? Aqui embaixo a pressão é maior, porque nós vamos receber uma pressão de cima para baixo de uma atmosfera, né? Essa pressão é a pressão que faz com que a água dos rios, dos lagos, não evapore facilmente, segura, né? Aquilo ali, a água vai entrar em ebulição só a 100 graus, né? Em evaporação. Aí, então, essa quantidade de pressão, de cima para baixo, a gente recebe, dependendo do local que a gente está, no nível do mar, é 1 atm. Mas lá na Bolívia, em La Paz, essa pressão é menor. Né? Então, por que a pressão atmosférica lá é menor? Né? Porque tem a temperatura de ebulição da água é menor lá, porque ela vai ferver, ela vai estar, a cidade está em altas altitudes, né? Onde a pressão atmosférica é menor, certo? Maior pressão atmosférica, maior temperatura de ebulição, por isso que a água aqui ela entra em 100 graus. Se perguntar para você assim, qual é o ponto de ebulição da água? Depende de onde a água está. No nível do mar, né? No nível do mar, onde a pressão atmosférica é maior, a água ferve a 1 atm, ferve a 100 graus Celsius, né? Em altitudes maiores, onde a pressão atmosférica é menor, ela ferve numa temperatura menor. Então, nós cozinhamos um alimento na panela de pressão, por isso, vai gastar menos tempo, porque a pressão no interior da panela é maior que a pressão externa, né? Então, nós vamos imaginar o seguinte, né? Que todos os materiais, eles podem mudar de fase, dependendo de quem? Da temperatura. Se a temperatura aumenta, se a temperatura diminui. Então, nós vamos lembrar aqui da água. Aqui é o exemplo da água, né? Vamos falar da água pura, tá bom? A água pura é aquela água em que não tem outras substâncias presentes. É a água destilada, por exemplo. Então, experimentalmente, essas mudanças seriam para água pura, né? A água isenta de outras substâncias, não essa água comum que nós bebemos, a água potável.
ela tem uma mistura de sais, né? Mas aí ela sofre pouca variação também, mas ela ferve a uma temperatura de ebulição um pouco maior que 100, né? A água que nós tomamos. 100, alguma coisa, por causa dos sais que estão dissolvidos. Então, por exemplo, aqui eu tenho gelo, né? Água no estado sólido. Então, para a água passar para o estado líquido, a temperatura tem que aumentar, né? Então, aumenta a temperatura de fusão, aumenta a temperatura, então o material vai passar de sólido para líquido. Nós chamamos isso de fusão, tá bom? No caso da nossa água, a temperatura de fusão da água, pessoal, é 0 graus Celsius, tá bom? Nessa temperatura, nós vamos ter os estados sólido e líquido, tá bom? Então, quais são os estados que coexistem aqui na temperatura de fusão? Quando a água alcançar, ela está negativa, a temperatura, né, lá no gelo. Quando a água alcançar 0 graus Celsius certinho, então vai começar a ocorrer a fusão. Aqui eu tenho sólido e líquido, ocorrendo a fusão desse material. Essa temperatura é 0 graus, né? O que aconteceu aqui? Aqui no estado sólido, as moléculas, elas estão mais unidas, mais juntinhas, tá bom? Elas não se movimentam, elas só vibram, tá bom? No estado sólido. Mas quando ela recebe o calor, nós vamos aumentar a desordem dessas moléculas, né? Então, no estado líquido, as moléculas de água já começam a ficar afastadinhas, ó. Elas têm um grau de desordem maior. Esse grau de desordem nós chamamos de entropia, tá bom? Entropia. As moléculas estão mais agitadas, ó, elas se movimentam já no estado líquido, certo? Então, aí no momento que nós passamos essa água de líquido para gasoso, a gente vai aumentar mais ainda essa agitação. Só que no estado gasoso, né, quando a água entrar numa temperatura de ebulição, né, a 100 graus Celsius, eu vou ter líquido e vapor aqui, né? Os dois estados, né? Então, aqui as moléculas estão super afastadas, né? O movimento é caótico nessa mudança. Então aqui eu tenho de líquido para gasoso a chamada vaporização. Lembrando que a vaporização, ela pode ocorrer de 3 formas, né? A evaporação, a ebulição, certo? E a calefação, tá bom? É chamada vaporização do estado líquido para gasoso. A evaporação é um processo lento. Você coloca uma roupa, lava uma roupa, coloca, estende ali, ela vai demorar a secar. Isso é evaporação, né? Quando você vai fazer o café, demora 5 minutos, está fervendo. Isso é ebulição, caracterizada pela formação das bolhas, não é isso? E a calefação é aquele processo muito rápido, né? Você está fritando um ovo lá e deixou o óleo esquentar e quando coloca, você escuta aquela chiadeira lá. Porque a água presente no ovo vai passar de líquido para vapor rápido, né? Um pingo de água caindo na chapa quente também, né? Mas é vaporização, líquido para vapor, tá bom? Aqui eu tenho o estado gasoso. Não esqueça que o estado gasoso, nós podemos chamar a substância no estado gasoso, ou ela vai ser vapor, ou ela vai ser gás, tá? Tem uma diferença. Isso é o estado gasoso. Gasoso é vapor e gás, tá bom? Então, o que seria vapor para a gente, por exemplo? Vapor, pessoal, é quando, nas nossas condições ambientes, a gente tem, por exemplo, aquela substância no estado líquido ou sólido. Por exemplo, nas nossas condições agora que nós estamos, nessa temperatura, você vai encontrar a água no estado líquido, né? Lá na geladeira está no estado líquido, aqui fora está no estado líquido. A água que está da geladeira dentro do recipiente lá. Então, no estado gasoso, então, ela é vapor, porque lá nessas condições ela é líquida. Se o material, nas condições que nós estamos, é sólido, então no estado gasoso ele vai ser vapor também, tá bom? Então, no estado sólido, você vai chamar de vapor, né? No estado sólido ou líquido, você chama a substância de vapor, tá bom? Por exemplo, assim, eu falo assim, vapor de água, e não gás água, porque a água está no estado líquido, nas condições ambientes. Eu falo assim, mercúrio, né? O mercúrio é o único metal líquido, não é isso? Na natureza. Então, o mercúrio, nas condições ambientes, Hg, ele é líquido. Então, eu vou chamar de vapor de mercúrio, não gás de mercúrio, porque ele é líquido nas condições ambientes, tá?
Se eu pegar naftalina, naftalina é aquela bolinha branca, né? Que é um composto aromático. A naftalina, nas nossas condições ambientes, ela é um sólido, que ela passa para gasoso, né, com o tempo. Que é o estado, ela passa para o estado de vapor ou gás, para o estado de vapor, porque ela é sólida. Então, eu vou chamar vapor de naftalina, eu vou chamar vapor de álcool, eu vou chamar vapor de água, tá bom? Agora, o que eu não vejo, eu chamo de gás, por exemplo. O hidrogênio, você vê o hidrogênio? Não. Então, eu vou chamar de gás hidrogênio, né? Então, eu vou chamar assim, gás hidrogênio, né? Gás carbônico, CO2, porque eu não vejo, né? CO2. Então, o que eu não vejo, eu chamo de gás no estado gasoso. Então, o estado gasoso é vapor e gás, certo? Então, por exemplo, gasolina, o que você chamaria? Vapor de gasolina ou gás de gasolina? Gás de gasolina? Vapor. Por quê? Porque a gasolina, nas nossas condições ambientes, a gasolina, ela é líquida, né? Você encontrará no estado líquido. Então, no estado de gasoso, ela vai ser vapor. Quando você vai colocar gasolina lá no carro, tu não sente aquele cheirinho rápido, né? Aquele cheirinho é porque ela é muito volátil. Amoníaco é muito volátil, tá bom? O termo volátil você utiliza quando aquele material ele passa facilmente de líquido para vapor, tá bom? Volátil, por exemplo, o amoníaco é bem volátil, né? O álcool, né? Diesel é volátil, é volátil. Isso. A gasolina é volátil, né? Também, tá bom? E um perfume, professor? O perfume também, as essências são bem voláteis, entendeu? Isso é chamado de volatilidade. Um composto, ele é muito volátil, por que se diz? Por que ele é muito volátil? Por que a gasolina é muito volátil, professor? Porque a gasolina, as forças intermoleculares que agem na gasolina são fracas, as moléculas, elas não estão muito próximas, entendeu? Agora, a água, olha só a temperatura de ebulição da água, 100 graus, né? Então, a água não é volátil, ela nem tem cheiro, né? Porque as moléculas estão no estado líquido, elas estão atraídas umas com as outras, elas se movimentam, mas estão bem atraídas. Uma molécula de água atrai a outra. Mas elas são seguras. Para eu quebrar aquelas ligações de hidrogênio, né, eu preciso de calor para isso, de muito calor. Já os voláteis, não. Uma faísca elétrica, talvez para gasolina, faz com que essa molécula tenha combustão rápido, né? Porque essas forças são fracas, né? Forças fracas, certo? Tá bom? Então, quando você sente o cheiro de um material, de uma substância, é porque ela é volátil, ela tem uma temperatura de ebulição bem menor do que a água, tá bom? Esses líquidos, tá? Então, tem a chamada de volatilidade. Então, quando a gente caminha do estado sólido até chegar ao estado gasoso, a temperatura está aumentando, viu, pessoal? Então, a fusão sólido para líquido aumentou o calor, né? E vaporização, líquido para gasoso é vaporização, né? Aumentou o calor. Esses processos são chamados de endotérmicos, tá bom? Então, por exemplo, a fusão, ela é um processo endotérmico. Térmico quer dizer calor, temperatura, né? Endo quer dizer para dentro, ela está recebendo o calor para poder fundir, tá bom? Então, fusão é um processo endotérmico. Vaporização é um processo também endotérmico, certo? Nós vamos ter dois tipos de processos. Os endotérmicos, né? Os que absorvem calor, quando a temperatura está aumentando, certo? Aí nós chamamos isso de endotérmico. Então, a fusão é um processo endotérmico. A vaporização é um processo endotérmico. Uma outra coisa que aumenta, além da temperatura, é a chamada entropia, tá bom? A entropia, que é uma energia, né? Que está associada com um grau de ordem. Então, quanto maior a temperatura, maior a desordem. Por exemplo, no estado sólido, a entropia é pequena, né? Porque estão bem unidas as moléculas. No estado líquido, essa entropia aumentou um pouquinho já, porque já tem movimento de moléculas, né? E no estado gasoso, no estado gasoso, vapor, gás, nós temos uma entropia muito alta aí. É como se fosse uma sala bagunçada, todo mundo gritando, andando, entendeu? Então, é chamado de entropia. Tá bom? Então, nós temos a temperatura, né, associada com entropia aí, aumentando de sólido até chegar gasoso, tá bom? Outra coisa importante que vocês podem
verificar que no estado sólido, o estado sólido ele tem volume constante, tá? O volume é constante, certo? Não varia. E a forma também é constante. A forma é constante. Tá? Tem forma e volume constantes, é igual, não vai mudar. Por quê? Ó, por exemplo, aqui eu tenho um pedacinho de sólido aqui dentro, que está ocupando esse espaço aqui, tá bom? Então, ele tem forma definida, né? Forma definida e volume definido, tá bom? Por quê? Porque esse volume não vai alterar aí, né? Vai ficar aqui dentro, ocupando esse espaço aqui. Já no estado líquido, ó, o volume, ele é constante. O volume, ele é constante. Mas a forma é variável. A forma é variável, varia. Por quê, ó? Tu tem 1 litro de água, coloca nesse copo, né? Beleza. Esse volume vai ser constante. Mas se tu transferir esse 1 litro para um outro formato, que também tem 1 litro, uma curvatura, mas é 1 litro, aí o volume é variável, mas o volume é o mesmo, 1 litro. Então, no estado líquido, volume constante, forma varia, tá bom? É variável. E já no estado de gasoso, os dois são variáveis, né? Volume varia, volume e forma variáveis, tá? Por que isso? Por exemplo, vamos supor que a sala de aula ocupe gás carbônico, né? Gás carbônico, gás hidrogênio, todo aquele volume. Aí eu vou diminuir aquela sala. Então, eu diminuindo aquela sala, eles vão ocupar o mesmo volume que está aquela sala menor. Então, não digo nem uma sala, mas um recipiente que eu tenha 2 gases, eu tenho um êmbolo ali pressionando. Então, se eu baixar o volume, esses 2 gases, eles tendem a diminuir o volume, mas vai ter os 2 gases presentes ali. Então, eu estou alterando o volume e a forma, né? Forma e volume é variável. Beleza. Agora, vamos agora quando a temperatura diminui, né? Quando a temperatura aumenta, nós chamamos isso de endotérmico, né? Processo endotérmico, onde a temperatura está aumentando, certo? Agora, quando a temperatura diminui, ó, vamos agora pegar o líquido, você tem um copinho com água, né, líquida, aí você vai colocar lá no congelador. Com o tempo, essa temperatura vai caindo e vai formar o sólido, o seu gelo, né? Então, isso é uma solidificação, líquido para sólido, certo? Aí eu pergunto, quanto foi a temperatura para fundir? Não foi 0 graus? Né? Sólido para líquido foi 0 graus, né? Para a gente diminuir a temperatura, para ele solidificar, vai ser a mesma temperatura também. Vamos supor que estava 5 graus, estava líquido, né? Aí foi baixando, quando chegou 0, voltou para o estado sólido. Quando tiver abaixo de 0 negativo, abaixo de 0, que é negativo, vai estar sólido. Então, a mesma temperatura que é para fundir o material, é para solidificar, tá bom? Se é 0 graus para fundir, é 0 graus para solidificar. Aqui diminuiu o calor, né? Aqui as moléculas estavam bem agitadas, né? Agora, esse grau de entropia, ele está o quê? Aumentando ou diminuindo? Diminuindo, né? Vamos agrupar novamente, formar o sólido. Isso é chamado de solidificação. A solidificação, ela é considerada um processo exotérmico. Exo quer dizer libera calor, tá bom? Então, a temperatura diminui, é um processo chamado exotérmico. Exo quer dizer para fora, né? Está expulsando o calor. Então, a solidificação é exotérmica, né? Um processo exotérmico. E quando eu pego o gás, passo para líquido, eu tenho uma condensação, né? Quando é vapor para líquido, nós chamamos de condensação, tá bom? Quando é gás para líquido, nós chamamos de liquefação, certo? Aqui não tem, mas você pode colocar aí, liquefação. Tá bom? Então, vapor para líquido. Bora dar um exemplo? Quando embaça, por exemplo, o carro lá, você está dirigindo, né, e começa a chover. Aí dentro fica embaçado, né? Por quê? Porque lá dentro do carro circula vapor de água que você não enxerga. Aí quando chove lá fora, a água bate no vidro, diminui a temperatura, né? Fica frio o vidro, né? Então, aqueles vapores de água que estão circulando dentro do carro, eles vão entrar em contato com a superfície fria do vidro e vai se aparecer na forma líquida, né? É igual o copo com água. Você tem um copo com água, né? Tira da geladeira, copo sequinho, colocou água. Aí você percebe que soa o copo por fora, né? Aí você pensa, que explicação é essa? Será que essa água atravessou as paredes do copo? Não. O que aconteceu?
os vapores de água que estão circulando no nosso meio entraram em contato com a superfície fria do vidro e passou de vapor para líquido, que é a condensação. Quando chove, né, nós temos a condensação, né? A água, ela evapora, né? Cai muita água sobre a superfície da Terra, então, onde tem água, ela vai evaporar com o tempo e ela vai acumular as nuvens, né? Que são gotículas de água suspensas no ar, ela vai passar para a forma líquida. É um ciclo contínuo, evapora e condensa, certo? É chamado de condensação. Quando é um gás passando para líquido, né, quando eles vão, por exemplo, colocar lá o butano e o propano no botijão, aí eu tenho uma liquefação, quando é gás para líquido, tá bom? Mas quando é vapor para líquido, é condensação. Aí, certo? A condensação está muito presente no dia a dia aí. E a outra é a chamada sublimação, né? A sublimação é aquela passagem direta. A gente chama de sublimação quando o material vai de sólido diretamente para o estado gasoso. Isso é sublimação, tá bom? Alguns autores chamam a mesma coisa, mas a volta seria a ressublimação. Aí a gente pode citar, por exemplo, um material que seja sólido, que não vai passar pelo líquido, que são as bolinhas de naftalina, que a gente espanta as baratas, aquelas bolinhas brancas lá, né? Ela vai, com o tempo, ela vai desaparecendo. A sublimação é endotérmica, tá bom? Porque ela vai absorver calor, aí ela vai passar para a fase de vapor. Como ela é sólida, no estado líquido, eu tenho vapores de naftalina. Tanto que a barata morre. Por que a barata morre? Porque ela pega esses vapores, inala, aí lá dentro ocorre o quê? O vapor passa para sólido, né? Aí ela sublima. Aí então ela morre com o acúmulo do sólido lá dentro, né? A baratinha lá. Então, os insetos, né? Ou então espantam o inseto. Quando eles sentem o primeiro cheiro, eles vão embora. Então, talvez nem morra, só se eles ficarem presos ali, talvez, por muito tempo. Isso é sublimação, certo? Então, esse é o resumo que nós temos das mudanças de estado físico. O que se aprende aqui? Que não é só chamar fusão, vaporização, mas dizer que a fusão é um processo endotérmico, porque absorveu o calor. A vaporização é endotérmica. A solidificação é exotérmica, porque diminuiu o calor. A condensação está diminuindo o calor, é exotérmico. A ressublimação é exotérmico, né? E a sublimação é endo. Aqui eu tenho, né, a entropia, que é importante, que é uma energia que está envolvida com um grau de ordem das moléculas. Quando as moléculas no estado sólido estão muito unidas, elas, né, vão estar com um grau de entropia baixo. Quando vai para líquido, aquecendo, aumenta essa desordem, aumenta a entropia. No estado de vapor ou gás, é maior ainda essa desordem, certo? Então, aumentando a temperatura, eu aumento o grau de desordem, né? E diminuindo a temperatura, eu aumento o grau de ordem. Por que é importante isso? Porque na natureza, não só a água sofre fusão, vaporização, né? Mas o ferro, o alumínio, como substância pura, né? Levando em consideração a substância pura, né? O manganês, né, o ouro, né, que se funde, só claro que vai ter, os materiais vão apresentar sua propriedade específica. O ouro tem sua temperatura de fusão, né, por exemplo, o tungstênio tem sua temperatura de fusão de 3.400 graus Celsius, que é alto, né, o alumínio, que tem uma temperatura de fusão elevada, o ferro, né, e já a água, né, é um líquido que tem uma temperatura de fusão baixa, e os gases têm temperatura de fusão bem baixa, né? Além de ebulição negativa, né? A temperatura de ebulição dos gases é negativa, muito pequena, porque essas substâncias são muito voláteis, né? Então, quanto maior for a volatilidade, menor a temperatura de ebulição, né? E quando a temperatura quando essa volatilidade é pequena, no caso da água, né? Ela tem uma temperatura de ebulição maior, né? Maior. Então, isso que eu falei para vocês, né? É a mesma coisa que está aqui, não, os processos endotérmicos que absorvem calor, né? No caso, sublimação, fusão, vaporização. Caminhou de sólido para líquido, fusão. Caminhou de sólido para gasoso direto, sublimação. De líquido para vapor, vaporização, né? Então, processos endotérmicos. E líquido para sólido, temperatura está diminuindo, processo exotérmico. Líquido para sólido, solidificação. Vapor para líquido, condensação ou liquefação. Mas lembra que liquefação é quando é o gás que passa, tá? Então, é um esqueminha para você não esquecer, tá bom? Aqui eu tenho um aquecimento. O que está acontecendo lá?
Nosso gelo, nós colocamos o gelo na geladeira, né? Ele estava sólido lá na geladeira, ó. Isso quer dizer que a 0 graus, bem aqui é 0, né? Não, menos que 0, esse gráfico aqui está meio feio. Mas aqui é 0, né? Ó, bem aqui é 0, o material estava sólido. Aí essa temperatura abaixo de 0 é negativo, né? No caso, -1, -2, -3, né? E vai descendo, -4. Então, a uma temperatura abaixo de 0, o material era sólido. No caso, o gelo, né? Ó. Aí, quando chegou 0 graus, ó, nesse eixo Y aqui, né? Eu estou representando a temperatura em graus Celsius, e o tempo que isso vai acontecer no eixo X, quando chega a 0 graus, começa a ocorrer a fusão, pessoal. Sólido mais líquido aqui, né? Gelo seria sólido mais líquido. Então, aqui eu tenho parte sólida e parte líquida, tá bom? Então, se perguntarem para vocês assim, numa prova, qual seria o estado físico da água a 0 graus? Não é sólido. É sólido e líquido. Coexistem essas duas fases, tá bom? Porque nesse intervalo de tempo aqui, ó, vai ocorrer um tempo, né, para que ocorra essa fusão. Veja que é constante, a temperatura permanece constante, né, nesse intervalo de tempo T1 até T2, para que ocorra a fusão, né? Aí, aumentou de 0 graus, ó, vai aumentando até chegar a 100. Aumentou de 0 graus, já tem um líquido, ó, o material já é líquido. Vamos supor que aqui seja 40 graus Celsius, né? A água está no estado líquido, 50, quando chegar a 100, a água ela começa a ocorrer a vaporização, né? Então, eu vou ter, né, eu vou ter o que aí? O estado vapor e o estado líquido, vapor e líquido, tá? A 100 graus. Permaneceu constante. Veja que é um patamar constante, ó. Nesse intervalo de tempo, por exemplo, T3 e T4, né, que pode ser dado em minutos, segundos, está ocorrendo a vaporização. Acabou a vaporização, aumentou de 100, 101, 102, 103, só vapor, certo? Só vapor. Isso aqui é o caso de um aquecimento da água pura, né? Mas eu posso representar o aquecimento para qualquer material, se eu conhecer o ponto de fusão e de ebulição dele, tá bom? Então, quando a substância é pura, pessoal, nós vamos ter uma característica importante, porque a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e a densidade, gravem isso daí, ó. Elas são propriedades específicas da matéria. São elas que vão definir uma substância, porque se eu pegar uma substância para eu analisar, né, para eu saber se aquela substância é água ou é amônia, eu tenho que medir a temperatura de fusão. Se der 0 graus, eu sei que é a água. Se der 100, eu sei que é a água. Se a densidade, né, der 1 grama por centímetro cúbico, é água, né, porque só a água tem essa densidade. Né? Então, por isso que as 3 propriedades, né, quem define, por exemplo, um material é a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e a densidade. São propriedades específicas do material, da matéria, seja o ferro, o alumínio, qualquer, tá bom? Por exemplo, se eu perguntar para você assim, qual seria o estado físico da água a 150 graus Celsius? Vapor, né? Ela está aqui para cima. Vapor. Isso. Se eu disser assim, a 100 graus... Vai ser líquido e vapor. Isso. Se eu disser a 0 graus... Vai ser sólido. Isso. Se eu disser 42 graus... E líquido também. Se eu disser menos 5 graus... Menos 5 graus, vai continuar sólido e líquido? Isso, muito bem. É isso aí que vocês têm que diferenciar. Quando vocês olharem para um gráfico, aí vocês analisam. Tem constante a fusão, tem constante a ebulição, é substância pura. Aí outra coisa, ó. A mesma coisa que você está fazendo aqui, ó, você poderia voltar atrás, ó. A temperatura agora estava muito quente, caiu, né? O líquido vai agora. Aqui era líquido, né? Agora está sendo o contrário, líquido mais vapor, né? Aí caiu de novo, e agora, aqui líquido e vapor, né? Aqui ficou líquido, não é isso? E aqui ficou líquido e sólido, tá vendo? Aqui seria um resfriamento, desse lado aqui, no caso, né? Aí, por exemplo, a temperatura que foi de ebulição, né? Que foi para ocorrer a ebulição, é a mesma para condensar o material. Aqui seria vapor mais líquido, tá? Aqui é vapor, né? Vapor mais líquido. Aqui condensação, né? Líquido e líquido mais sólido, solidificação.
A mesma temperatura que é para ebulir é a mesma para condensar, tá bom? É a mesma para solidificar, tá bom? Se for caindo a temperatura. A única diferença é que isso aqui é um resfriamento quando desce, né? E aqui é um aquecimento, tá bom? Então, a mesma temperatura que é de fusão é a mesma temperatura de solidificação. A mesma temperatura que é de ebulição é a mesma de condensação, não for diminuindo, certo? Então, aqui o exemplo, né, do copo, né, que eu falei para vocês, né? Você preparou um uísque lá, colocou gelo, limão aí, né? E aí percebeu a formação das gotículas de água aqui fora. Então, isso é condensação. Acontece, né, que a água infiltra, né, no solo, nos lençóis de água, vai para os oceanos, né, também, tem nos oceanos. Essas águas dos oceanos, lagos e rios evaporam, formam as nuvens, e elas se condensam, né, e caem na forma de chuva, né, se precipita, né, e cai na forma de neve, gelo, água, e as plantas contribuem com isso na forma de transpiração, né, para a formação de água. Então, isso aí eu tenho a condensação e evaporação, duas imagens para vocês associarem, certo? E outra coisa que é muito comum a gente trabalhar na química geral aí é diferenciar fenômenos físicos e fenômenos químicos, já que a química, né, ela se preocupa em estudar, né, estuda os materiais e essas transformações que acontecem, né, no nosso meio. Então, nós vamos ter dois tipos de fenômenos, né, associados, né, que são os fenômenos físicos e os fenômenos chamados químicos, né. Podemos também chamar isso de transformações físicas ou transformações químicas, que é a mesma coisa. Por exemplo, o que é um fenômeno físico? É aquele que não vai alterar a natureza da matéria. Você vai quebrar um copo de vidro, vai permanecer o mesmo material, que é o vidro, não importa, né? Se quebrou, mas continua sendo a mesma matéria. Vai aquecer uma panela de alumínio, né? Se ela fundir, ela continua sendo alumínio. Vai ferver a água vai passar para a forma de vapor, mas continua sendo água. Explosão de uma panela de pressão, né? Massa de pão crescendo. Aqui já é químico, acho que colocaram errado aqui. Tá? Isso daqui não entra não, isso aqui é químico, né? Porque a massa de pão crescendo tem a relação com fermento, né? É uma reação. Derretimento de metais, como o cobre. Dissolver o açúcar na água. Quando você dissolve o açúcar na água, continua sendo açúcar, o sal na água. Não teve reação, né? Só as moléculas se dispersaram ali, tá bom? Agora, quando eu vejo que altera a natureza da matéria, eu tenho um fenômeno químico. Produzir vinho a partir da uva, né? A uva, né, vai fermentar lá e vai produzir o vinho. Acender um fósforo, é uma combustão. Depois que acendeu, não tem mais como voltar ao que era antes. Queimar o açúcar para fazer caramelo. Queima. Toda combustão é químico, né? Queima do carvão, explosão após uma batida, né? Enferrujamento da palha de aço, que é muito comum, né? Você tem a palha de aço que contém ferro, né? Aí entra em reação com o oxigênio do ar, mais os vapores de água, né? Aí forma a ferrugem. Isso é uma reação química, né? Formação da ferrugem. Fica vermelhinho, né? É a queima de um cigarro. Então, nos fenômenos químicos, o que a gente percebe? Alguma coisa acontece que chama atenção, por exemplo, uma mudança de coloração, uma liberação de um gás, quando você coloca um comprimido efervescente na água, é um antiácido, ali o bicarbonato de sódio vai se decompor em outras substâncias, né? Quando você ingere, por exemplo, uma medicação à base de hidróxido de alumínio, vai ocorrer uma reação no estômago, né? Então, ali você tem um fenômeno químico, né, que vai consumir o ácido clorídrico do estômago, né, para neutralizar aquela acidez, e gerar outras substâncias, como o gás carbônico que a gente vai expelir no arroto, é um fenômeno químico. A digestão dos alimentos é um fenômeno químico, né, porque quando a gente vai comer, nós vamos quebrar aquele alimento em outras substâncias, né, então, fenômeno químico. Então, o fenômeno físico não altera a natureza da matéria. Um exemplo de fenômeno físico, né, bem importante, são as mudanças de estado. Se eu falar fusão, evaporação, calefação, ebulição, sublimação, tudo é físico, porque só estou alterando o estado físico, mas a substância é a mesma ainda, né? Mas agora, quando eu altero a natureza, são fenômenos químicos, tá bom? Principais unidades no sistema internacional. Isso aqui vocês vão ver muito em física também, mas sempre bom comentar, né? Que no sistema internacional, né, por exemplo, eu vou colocar só que é importante aqui, que a gente usa mais, ó. O comprimento, que é metro, né? A gente representa pela letra M, tá? Plural é metros. A área, qual é
no Sistema Internacional a medida diária, no Sistema Internacional metro quadrado, né? Que é esse aqui, ó, m ao quadrado. Volume, metro cúbico, não é litro, tá vendo, ó? Não é litro. Ah, qual a principal unidade no Sistema Internacional de volume? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? 1.000 litros, certo? Então, metro cúbico é a unidade no Sistema Internacional de Medidas. Tempo é em segundo, não é em hora, é representado pela letra S. Plural é segundos. Frequência é hertz, né? Muito usado na física. Velocidade, metro por segundo, m/s. Massa, quilograma, kg. Massa específica, que é o quilograma por metro cúbico, tá bom? Isso aqui é a massa específica. Vazão, metro cúbico por segundo. Então, eu tenho umas importantes aí, por exemplo, nós vamos utilizar o mol na química muito, né? Que é a quantidade de matéria que nós chamamos, em plural é mols, e a unidade é mol. Ah, eu tenho 1 mol de água, 1 mol de gás carbônico, 2 mols de alumínio, tá bom? Pressão é dada em Pascal, trabalho, energia, quantidade de calor é dada em joules, né? Aí, potência, fluxo de energia em watts, né? W. Corrente elétrica em amperes. Gravem isso daí, porque vocês vão usar muito nas outras áreas também, né? Que é na física 1, 2. Tá? Unidades de volume. Importante também, só para questão de transformação, tá bom? Quando eu falo volume, quilolitro, 1 quilolitro, 1 KL, vale 1.000 litros, tá bom? Fator é multiplicado, né? É o fator 10, no caso aí, 1.000 litros. A base 10, no caso, que a gente utiliza aí. Aí, 1 hectolitro é 100 litros, 1 decalitro é 10 litros, 1 litro equivale a 1 litro mesmo, né? 1 decilitro é 1 décimo, né? No caso, dividido por 10, é 0,1 litro. 1 centilitro, 0,01 litro, né? Tá? Que é 100, né? 1 sobre 100. 1 ml, que é 1 dividido por 1.000, 0,001 litro. Só que no sistema internacional, a gente usa o litro com letra maiúscula agora, tá? Não é mais minúscula. Então, você vai litro, mililitro, M minúsculo, L maiúsculo, tá bom? Tá? Isso é mais para questão de transformação. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu digo que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? De capacidade, se eu perguntasse assim, 42 metros cúbicos, então vai ter X litros. 1 vezes X dá X, né? 42 vai multiplicar 1.000. Vai dar 42.000 litros, né? Então, 1 metro cúbico é 1.000 litros, 42 vai multiplicar por 1.000, um exemplo. Tá? Outra coisa que nós utilizamos muito em química geral é a densidade, tá bom? Essa densidade nada mais é do que a massa de um corpo, né, pelo volume, tá bom? A massa por volume, relação massa-volume. Essa unidade é dada, se essa massa é em gramas e esse volume é em centímetro cúbico, gramas por centímetro cúbico. Se o volume for ml, gramas por ml. Se o volume for em metro cúbico e a massa em quilograma, quilograma por metro cúbico. Isso aqui é usada mais no sistema internacional, quilograma por metro cúbico, né, no caso. Mas é muito comum a gente trabalhar, né, gramas por ml. Lembrando, ó, que 1 centímetro cúbico, gente, é a mesma coisa que 1 ml, tá bom? Tá? É o mesmo tanto. Tá? Então, por exemplo, quando você vai fazer um suquinho de limão lá, vamos pegar aqui, para fazer um suco de limão, tem água, né? Aí você espremeu o limão aqui. Espremeu o limão, só para ter uma ideia de densidade. Aí o limão tinha caroço, vamos supor que tem caroço, não esses limões que não tem, né? Aí o caroço foi aqui pro fundo, tá bom? 3 carocinhos. Só que você resolveu colocar açúcar. Colocou 2 colheres de açúcar, né? Aí o que aconteceu com os carocinhos de limão? Eles subiram, ó, ficaram por aqui, ó. Né? O que aconteceu aqui, ó? Quando você tinha só água, por exemplo, no recipiente você só tinha primeiro água, né? Então, é claro que a densidade, isso era água, a densidade da água era a massa da água dividido pelo volume da água, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tinha aqui 100 ml de água, 100 gramas de água e 100 ml de água, né? Eu vou ter aqui 1 grama por ml, certo?
Só que quando você colocou o açúcar, você não tem só mais massa de água, você tem a massa do açúcar também. Então, a densidade é a massa da água, no caso aí, mais a massa do soluto. O soluto é o componente que eu coloco, dividido pelo volume. Então, quando você coloca aí 100 gramas de água, né? Aí eu somo lá com 2 gramas de 20 gramas de açúcar, então eu vou ter uma outra densidade para 100, né? Aqui eu vou ter 120 dividido por 100. Então, isso aqui seria 1,2 grama por ml. Tá vendo? Agora você tem uma solução aqui. Você preparou essa solução de limonada, então a limonada agora passou a ter uma densidade maior, né? Porque quanto mais soluto você colocar lá no seu suco, mais açúcar, você vai aumentar essa densidade. Aumentando a densidade, o que acontece, né? Os carocinhos de limão sobem porque a densidade dele fica menor que a da solução. Né? Diminuiu a densidade, não diminuiu a densidade do carocinho, continua mesmo. Só que a densidade dele ficou menor que a densidade da solução. A densidade da solução ficou bem maior que a densidade dos carocinhos, né? Então, é um exemplo aqui, ó. Você tem um ovo, né? Aí o ovo está aqui no fundo, né? Aí você resolveu colocar muito sal aqui dentro. Aí o ovo subiu. Após isso, por quê? Aqui eu só tinha água, mas à medida que eu coloquei sal, eu tornei essa densidade maior, né? Nesse caso aqui, por isso que o ovo ficou com a densidade menor do que da solução, certo? Então, essa densidade ela é importante, né? Porque a gente vai, quando é uma solução, vai ser a densidade da água, mais os componentes que eu tenho ali, dividido pelo volume. Então, quanto mais você coloca, por exemplo, sal na água, ela vai demorar a ferver, porque tu aumenta a densidade, né? Então, tu passa a ter uma mistura, não agora mais uma substância praticamente pura, que era só a água, né? Mas aí, quanto mais sal você colocar, a temperatura de ebulição tende a aumentar. Você já fez café e já percebeu que quando a gente está fazendo café, quando a água começa a ferver, você colocou açúcar, para de ferver, né? Porque agora ela vai ter que alcançar uma temperatura maior, porque eu coloquei um soluto ali. Aumentei a densidade, vou aumentar ali a temperatura de ebulição, vai aumentar. Porque agora tem uma mistura, não só água ali dentro, mas eu tenho uma mistura de água mais o outro componente, que foi o açúcar. Tá bom? Então, é por isso, né, ó, que cada material tem a sua densidade. A água tem sua densidade própria, que é 1 grama por centímetro cúbico. O gelo já é outra densidade. Ó. O álcool é 0,79. O ferro é 7,8. O chumbo é 11,2. O mercúrio é 13, é bem um metal pesado, né? Então, passando para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 1000 esse valor, tá? Quando você tem, por exemplo, uma densidade em grama por centímetro cúbico, quer passar para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 1000. 1 vezes 1000 dá 1000, 0,92 vezes 1000 dá 920, 0,79 vezes 1000 dá 790, assim vai. Tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma mistura, onde eu tenho a água, um componente que é a água, outro componente que é o óleo, outro componente que é o gelo. Eles não se misturam porque a água é mais densa, né? O óleo é menos denso que a água e o gelo, ele fica intermediário, né? Como talvez a densidade deles são próximos, eles ficam intermediários. Então, muitas substâncias não se misturam, muitas das vezes por causa das densidades, né? Também. A areia vai afundar porque a densidade é maior que a água. O ferro afunda na água porque a densidade é maior. A cortiça não afunda porque a densidade é menor. Assim vai. Aí eu pergunto para você por que uma pessoa não afunda no Mar Morto. Quem pode responder para a gente? O cara está lendo um livro aí, né? O Mar Morto é o maior depósito de sais do mundo, né? Porque a densidade de sal é maior. Isso. No mar nós temos vários sais dissolvidos. Cloreto de sódio, cloreto de cálcio, sulfato de potássio, são vários sais, entendeu? Então, isso aí faz com que a densidade dela fique muito alta em relação à nossa densidade, que é menor que ela. Então, você consegue flutuar, né? Não consegue afundar. Né? Por causa da concentração de sais que é elevada, né? Outra coisa também curioso é o teste da proveta da gasolina. Né? Quando você quer saber se o teor se tem muita água naquela gasolina, se ela está com teor
recomendado ou não, já faz você pode pedir para fazer o teste lá no posto mesmo, eles têm as provetas, né? Ele vai misturar, por exemplo, metade de gasolina, tá bom? Vamos supor que ele vai pegar 50 ml de gasolina, aí ele vai acrescentar 50 ml de água destilada, tá bom? Só que essa gasolina aqui, não esqueçam, ela é gasolina mais 25% é álcool, é o etanol, certo? O etanol, ele é solúvel em água. Lembra que ele vai ser solúvel em água, ele vai se dissolver em água facilmente. O que acontece? Eu quero ver o teste, né, o teor de etanol lá no álcool, na gasolina. Parece que é 25% recomendado lá, tal. 23%, se tiver entre 20 e 25, né, por aí. 25. Aí, ó, o que acontece? Você pode fazer isso, pega uma proveta de 100 ml, mede 50 de gasolina, e coloca 50 de água. Aí você tampa, né? Aí agita, né? O que acontece? Quando você coloca a água vai para baixo, ó. Tá bom? Por que a água vai para baixo? Porque ela é mais densa que a gasolina, não se mistura, tá bom? Aí tem a ver com a polaridade, a água é uma molécula polar e a gasolina é uma molécula chamada apolar. Elas não se misturam também por isso. Aí o que acontece? Então, os 50 ml que eu tinha de água, estão aqui os 50. Só que essa água arrastou durante o agitar, tirou a água, supostamente, daqui de cima e etanol. Porque se a gasolina estiver contaminada com água, a água vai vir para cá, entendeu? Aqui, se aqui era 50, né? Aí subiu para 62, digamos, né? 62. Como 50 ml só era de água, subiu 12, né? Subiu 12 ml, né? De 62, de 50 para 62, subiu 12 ml, né? Então, subentende-se que esses 12 ml, ela seja de ou álcool e água, ou álcool e álcool, água e álcool, entendeu? Aí, então, você pega assim, 50 ml é 100%, né? 12 ml que passou é X%. Aí, bora ver. Se fosse isso daí, mais ou menos, quanto é que ia dar? A gente ia pegar aqui 12 vezes 100 e ia dividir por 50. Aí, corta esse zero com esse zero, ia dar 120, né? Dividido por 5. 12 por 5 dá quanto é 120 por 5? 6, é? Não. 2 vezes 5, 10, sobra 2. 24, tá vendo? 24% é álcool. Mas aí pode ser que tivesse água também, entendeu? Porque a água se mistura. Então, tá aceitável, é aceitável. Mas se passar para 66, 67, já não tá. É um exemplo de aplicação de densidade, né? Que não se misturam, mas aí que você pode também fazer o cálculo para verificar o teor. Como fazer, né? Esse teste é o que eu expliquei lá na frente. Saiu meio apagado aí, mas é o que eu falei lá. Mistura quantidades iguais. Você pode misturar quantidades 20, 20, 10, 10, você que escolhe. Mas geralmente é 50, 50, 20, 20. Elementos químicos e tabela periódica, né? Vocês sabem que a tabela periódica, ela reúne cerca de 118 elementos químicos conhecidos, tá bom? Os principais elementos na natureza, né? Estão presentes em todos os materiais. Estão presentes no nosso corpo, estão presentes nos alimentos. Quando a gente consome sal de cozinha, nós temos o sódio, né? Na alimentação. Nós temos potássio, que gera contração muscular na banana. Nós temos o ferro, né? No sulfato ferroso, tem vários elementos importantes. Temos os elementos metálicos, né, de valores econômicos elevados, que é o ouro, a platina, né, prata, né, que são os elementos nobres também. Cobre, temos carbono. Então, a tabela periódica dos elementos, ela reúne esses elementos, né? Cada elemento é representado por um símbolo, tá bom? No caso, se for só um elemento, é a letra maiúscula. Se for um elemento escrito só com uma letra, quer dizer, maiúscula. Se for um elemento escrito com duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula, tá bom? No caso, o sódio, Na, né? Não pode ser escrito assim, Na, tá bom? Tem que ser o N maiúsculo e o A minúsculo. No caso, o antimônio
SB, S e o B minúsculo. Mg, Minas Gerais, não, magnésio. Minas Gerais seria MG, não podia ser isso, sim. Então, tem vários elementos. As características de um elemento, né? O elemento tem o seu símbolo, por exemplo, aqui o ferro na tabela, Fe, esse é o símbolo. Esse aqui é o número atômico do elemento, é a identidade, o número de prótons desse átomo, tá bom? De carga positiva. Bom, é a identidade do elemento. Ninguém vai ter número 26 igual a ele. Só um isótopo dele, que vai ter o mesmo número de prótons, mas vai ter massa diferente, vão ter aplicações diferentes. Existem isótopos, né? Mas o número de prótons é o mesmo. Não vai mudar o número de prótons, tá bom? Mas o elemento vai ser o mesmo, mas a massa é que vai ser diferente. No caso, ferro, número de massa 55,847, tá bom? Número maior. Essa é a distribuição eletrônica do elemento. Na primeira camada K tem 2 elétrons, na segunda tem 8, na terceira tem 14, na última camada, que é a chamada camada de valência, tem 2, tá bom? Aqui eu já tenho o sódio, Na, né? Número atômico 11, que é 11 prótons. A configuração eletrônica na sua primeira camada tem 2 elétrons, na segunda 8, na última camada 1, certo? E a massa atômica é aproximadamente 23. Isso é elemento químico, né? Conjunto de átomos que vão ter o mesmo número de prótons. Outros elementos, né, que tem seu símbolo derivado do latim, no caso, o sódio, professor, o sódio é Na, né? Por que que não pode ser SO, né? Porque o sódio em latim é nátrio, pegaram só o NA, tá vendo? O potássio não é P, é K, porque vem do latim cálium, pegaram só o K para representar o potássio. O enxofre é sulfo, pegaram só o S. O fósforo, pegaram o pH, né? Pegaram só o P de fósforos. A prata é Ag, argento, pegaram o A e o G. O ouro é aurum, pegaram o A e o U. Cobre, Cu, cupro. Estânio, SN, né? PB, que é o chumbo, plombo, pegaram o P e o B. E hidrágeno, que é o mercúrio, né? HG, H e o G. Tá bom? Então, os elementos têm, né? A maioria tem seu nome derivado do latim, outras têm nome em inglês também. Tá? Mas, na tabela, nós vamos reunir todos esses elementos, né? Que são importantes. A tabela periódica ela é formada por linhas horizontais, que são os períodos, primeiro período, que pega o hidrogênio e o hélio. Aí, linhas horizontais, né? Que vai do lítio até o neônio. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. E as famílias, que são as colunas, que são 18 famílias. Vai de uma coluna, 2, 3, 4, até 18. Tá? O que mais? Uma coisa importante aí, né, que, por exemplo, o nióbio, símbolo NB, né, nosso país tem 98% das reservas de nióbio e em 2014 respondeu por mais de 94% da produção global. Se eu não me engano, Coari, né, explora esse elemento aí, nióbio, que é muito usado na fibra ótica, eu acho, alguma coisa assim. Nióbio, NB. O alumínio também, né, que é muito utilizado. Certo? Tem vários outros elementos. Aí, lá no final, tem uma atividade que vocês vão pesquisar esses elementos e vão falar na outra aula aí alguma coisa sobre eles. Tá? E a outra são as substâncias puras e misturas, tá bom? Só para a gente diferenciar, eu já falei anteriormente, né? Que uma substância pura, pessoal, é aquela que só tem aquela substância, tá bom? Ela não tem participação de outra. Por exemplo, a água destilada. Quando eu destilo a água, né, que ela passa por um processo para retirada de outros íons, ela passa a ser usada em laboratório para efeito de reações químicas na indústria, né? Para não contaminar reações. Então, é água pura. Essa água pura ela é importante porque ela vai ter um pH neutro, tá bom? O pH da água pura é 7, que é o potencial hidrogeniônico, certo? Que vai dar um caráter neutro para a água, certo? Então, quando eu coloco, por exemplo, nessa água pura, eu coloco um soluto aqui dentro, ou sal de cozinha, ou álcool, né? Eu deixo ela agora, né? Não mais pura, mas uma reunião de duas ou mais substâncias, né? Se eu colocar uma pedrinha de gelo, aí continua sendo a mesma substância, porque o gelo é água, né? Mas se eu colocar um pedacinho de ferro, já é uma mistura. Se eu colocar álcool, né, que nem falei, sal de cozinha, açúcar, aí eu passo a ter uma mistura.
Bom, então, por exemplo, o álcool hidratado que nós utilizamos é o etanol mais água, né? Já está dizendo hidratado. É uma mistura, certo? Então, esse sistema, né? Sistema é tudo que é objeto da observação humana. Então, se eu tenho essa amostra aqui nesse recipiente, eu tenho esse sistema aberto, né? Posso ter sistema fechado, aberto, isolado, tá bom? Então, sistemas heterogêneos. Aqui é o sistema chamado homogêneo. Esse sistema é homogêneo, pessoal. Homo quer dizer igual, quando dá um aspecto uniforme, de uma só fase, tá bom? Uma só fase, um aspecto uniforme. São as chamadas soluções, tá bom? Soluções. Que elas podem ser líquidas, sólidas ou gasosas. Líquida, sólida ou gasosa. Tá? Então, por exemplo, o ar que nós respiramos é uma solução de gases. O ouro 18 quilates que você utiliza é uma mistura sólida, são mais de um componente, né? É ouro, prata misturado lá, cobre, né? Uma solução líquida, no caso, água e etanol, né? Solução líquida, mas são aspectos homogêneos, são chamadas de soluções. Toda mistura homogênea, todo sistema homogêneo vai gerar uma chamada solução, que pode ser sólida, líquida ou gasosa. Mas se eu misturar água e óleo, eu não tenho uma solução, tá bom? Eu vou ter um sistema chamado hétero, quer dizer diferente, né? Diferentes fases. Aqui eu vou ter uma fase, é o que eu vou ver, né? 2 fases, 3 fases, né? Então, nós vamos ter sistemas monofásicos, monofásicos, né? Que só tem uma fase. Difásicos ou bifásicos, vão ter 2, no caso, água e óleo, né? E 3 fases, trifásico, 3. Se tiver 4, tetrafásico. Tetrafásico, tá bom? Então, isso já me dá, né, uma mistura aqui, né? Uma mistura é a reunião de 2 ou mais substâncias. Já uma substância pura é ela sozinha, tá bom? Ela sozinha. Então, essa é a ideia de sistema homogêneo e heterogêneo. Agora, vamos verificar na prática isso daqui, ó. Quais desses alimentos costumamos misturar no nosso dia a dia? Faça agrupamento. O que você mistura no dia a dia aí, ó? Diz aí. Feijão com arroz, né? Ninguém coloca Leite em pó leite em pó com café. isso, leite em pó com café. Aí você tá falando de uma mistura aí, né? O que mais? Achocolatado com água, né? Eu acho. Tem gente que coloca farinha, né? Se quiser. Aí suco de fruta em polpa com água, né? Também. Com água. E assim vai. Você que escolhe. Quiser misturar. Se quiser misturar leite, feijão é arroz e leite em pó, é quem gosta, né? Mas aí a ideia é de colocar sempre... Misturar tudo, fica à vontade. Isso. Então, quando a gente tem uma mistura, pessoal, a gente vai ter, por exemplo, componentes. Misturas, né? É a reunião de 2 ou mais substâncias. Aí eu falo para vocês, ó. Nós temos na natureza mais mistura do que substâncias puras, né? Quando eu tenho a mistura de 2 ou mais substâncias, eu tenho uma chamada mistura, né? A gente realiza a mistura a cada momento. Vai fazer café, coloca açúcar, coloca pó, né? Você faz muita coisa aí. Então, essas misturas, elas são muito cotidianas, porque a gente utiliza, né, todo dia. Por exemplo, para a gente ter o alumínio puro, a gente não encontra na natureza o alumínio sozinho, a gente encontra ele na forma de bauxita, né, a L2O3, que é a mineração lá vai explorar o alumínio, tirando, né, através de eletrólise, o alumínio do oxigênio lá, através do processo de eletrólise, gasto de energia. Então, separou o alumínio do oxigênio. Aí eu tenho só alumínio, um processo de separação. A gente tem uma mistura que a gente utiliza técnicas para fazer essa separação. Técnicas específicas, de destilação simples, destilação fracionada, de decantação, de filtração, que a gente faz todo dia, né, praticamente em casa, quando vai fazer o café. Catação também, quando você vai pegar o feijão lá para catar as sujeirinhas que tem, as casquinhas do amendoim. Então, nós temos mais misturas. O ar que nós respiramos, né, nós podemos extrair o oxigênio, né, do ar, né, que esse procedimento foi muito feito ultimamente, né, por causa do Covid, né, para utilizar o oxigênio através desse processo de separação. Então, as misturas, elas podem ser chamadas
né, nós temos o sistema homogêneo e heterogêneo. Então, essas misturas podem ser homo, quando ela representa só uma fase, só um aspecto único, tá bom? Isso a olho nu, tá bom? E mistura hétero, né, heterogênea. E tem duas ou mais fases, por exemplo, água embaixo e óleo em cima. Só que em cada mistura eu tenho o que eu chamo de componentes, tá bom? Componentes, o que seriam componentes? É cada substância que participa da mistura. Isso é um componente. Né? Toda mistura vai ter o seu componente. Componente é cada substância que participa da mistura, né? É a substância, no caso, que participa da mistura. Então, no caso aqui, quando você tem água e sal, e eu sei que o sal foi todo dissolvido, eu tenho apenas uma fase, você não vai enxergar mais o sal aqui. O que vai estar circulando aqui dentro que eu não enxergo é o íon sódio e o cloreto. Né? Então, em movimento, então, é uma solução iônica aí, né? Uma solução líquida e iônica. Tá bom? Quando eu pego o óleo e coloco em água, o óleo não vai se dissolver, porque ele além dele ter densidade diferente, o óleo é uma molécula chamada apolar, que ela não se dissolve em água, que é polar. Então, já gravem isso. Só se dissolve em água quem é também polar. Então, quem não se dissolve nela é porque é apolar. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois componentes, a água e o óleo. Aqui eu tenho dois componentes, a água e o sal. Mas é claro, se em determinada temperatura, né, eu colocar muito sal, é claro que vai ficar um restinho aqui, né? Aí vai ficar aquele excesso por causa da... Eu coloquei em excesso, né? Então, uma parte não se solubiliza, porque muitos sais se solubilizam aumentando a temperatura, tá bom? Então, nós temos, por exemplo, essas chamadas misturas homogêneas e heterogêneas, certo? Então, por exemplo, se a gente criar um sistema, vamos supor que eu vou criar um sisteminha aqui, eu vou colocar a água, tá bom? Essa aqui é a água. Eu vou colocar uma pedrinha de gelo aqui, tá bom? Gelo. Vou colocar um pedacinho de cobre aqui, que foi para o fundo, cobre. Um pedacinho de serragem aqui, serragem, que não foi para o fundo. Aí eu tenho quantos componentes aí? Quem são os meus componentes? Quem é o meu primeiro componente aí? É uma mistura heterogênea, né? Porque eu estou vendo fases diferentes, né? Estou vendo a água, estou vendo o cobre, estou vendo a serragem, estou vendo o gelo. Quem são os meus componentes aí? Quantos componentes nós temos aí? 3. 4. 4. Será? Olha direitinho. 3. 3, né? Porque, ó, água e gelo é o mesmo componente, tá? A mesma água, só mudou as fases, né? Então, são 3 componentes, certo? Quem são eles, né? A água, A serragem e a... serragem e o cobre. Cobre tem mais outro, né? Água, serragem e cobre. 3. Agora, quantas fases eu tenho aí? Fase é o que você vê. Você vê o cobre? Vê. Você vê a água? Vê. Você vê a pedrinha de gelo? Vê. Você vê a serragem? Vê. São 4 fases. Tá? Então, esse sistema aqui é um sistema heterogêneo, né? Se a gente for classificar, é um sistema heterogêneo, certo? Então, eu chamo ele de tetrafásico, né? Porque ele tem 4 fases. Tetrafásico, certo? Quantos componentes, né? É uma mistura heterogênea, tá bom? Heterogênea, certo? Então, é isso, a mistura de componentes, né? Você tem que ter cuidado, né, em verificar quem são os componentes, quem se mistura. Por exemplo, o leite, né, que nós utilizamos no dia a dia, comum. Macroscopicamente, a olho nu, ele é uma mistura homogênea, mas microscopicamente é heterogênea, porque você vai ver as gorduras, né? No microscópio você consegue ver outras coisas. A olho nu é o que eu enxergo, né, no caso assim, macroscopicamente, né, mas... Aí o leite, se perguntar, o leite é homogêneo ou heterogêneo? Depende, macroscopicamente é homo, mas microscopicamente é heterogêneo, certo? E a separação de misturas, pessoal, ela pode ser realizada, as 4 principais são essas daqui, ó. Nós temos a chamada decantação, tá? Essa decantação,
ela acontece quando a gente vai separar uma mistura heterogênea, sólido de líquido, tá bom? Quando eu separo sólido de líquido, ou então líquido de líquido, eu tenho uma decantação. Por exemplo, água e óleo, água e gasolina, né, não se misturam, né? Decantação, deixa em repouso, eles vão ficar água embaixo, a gasolina em cima. Sólido líquido, heterogêneo, por exemplo, areia e água, aquela água barrenta que deixa em repouso, vai sedimentar, né? É para o fundo, vai ficar clarinha em cima. Então, ela é uma decantação que eu posso também chamar de sedimentação, tá? Decantação ou sedimentação. No laboratório, o que a gente pode utilizar, por exemplo, é esse funil aqui, ó. Eu coloco aqui, no caso, um líquido, né, e outro aqui, né, de materiais de densidades diferentes que não se misturam. Quando eu abrir a torneira desse funil, né, de decantação, aí eu vou separar aqui, eu abro a torneira para separar esse que está embaixo e depois eu colho o que está em cima, certo? Outro processo também bem importante para a gente é a filtração, né? Se você for no laboratório, você vai ver lá papel de filtro que você vai montar, funil, becker, né, que você vai colocar sua mistura, digamos, água e um sólido que não se mistura na água, né? Aí vai passar a parte porosa do filtro, vai para o Erlenmeyer aqui embaixo. Aí você faz uma filtração. Separa sólido, líquido em um filtro que retém a parte sólida. Você faz o café de manhã, praticamente seria esse daqui. Existe um filtro a vácuo, entendeu? Que também facilita essa filtração, porque às vezes o material é meio, não tão, o sólido, ele é meio gelatinoso, assim, uma reação, às vezes, com sulfato de bário, aí eles utilizam papel de filtro, aí eles podem colocar num funil, numa aparelhagem lá, que é filtração a vácuo, que ele vai puxar lá e vai passar mais rápido. Aí outros processos, essas daqui são heterogêneas, tá bom? As outros processos homogêneos é a chamada destilação, por exemplo. A destilação simples é quando você tem, por exemplo, sólido e líquido, no caso, sal de cozinha em água, que se dissolve, né? Por aquecimento, o líquido vaporiza e após se condensa, ocorrendo assim a separação. A gente separa, por exemplo, açúcar da água, quando o açúcar está dissolvido na água, né? Açúcar da água, o sal da água, né? Quando é sólido, líquido é homogêneo, né? Aí você vai fazer o seguinte, vai pegar um balão de destilação no laboratório, coloca a mistura aqui dentro, coloca esse bico de Bunsen, né? Aqui dentro eu tenho o sal dissolvido em água, né? Coloca um termômetro, né? Acopla um condensador aqui, ó, né? Coloca um Erlenmeyer, esse condensador tem uma entrada para água fria e água quente, tá bom? Aí quando o material começa a entrar em ebulição, quem vai primeiro se vaporizar é quem tem temperatura de ebulição menor, no caso a água, porque o sal a temperatura de ebulição é maior. Então os vapores de água vão passar para cá, pelo condensador, vão entrar em contato com a superfície fria, que está entrando água fria aqui dentro, aí o vapor vai entrar em contato com a superfície fria e vai passar para a fase líquida. Aí você tem que só água pura agora. Aqui vai ficar só o sal. Isso é destilação simples, tá bom? Quando você tem, por exemplo, uma destilação de líquido e líquido, né? Você faz a fracionada, tá bom? No caso, água e álcool. Os dois são líquidos, mas são homogêneos, né? Água e álcool, né? Aí você vai usar uma destilação fracionada. A fracionada é idêntica, só que ela vai separar líquido de líquido. E o primeiro que vai passar aqui pelo condensador é o mais volátil, no caso o álcool. Aí quando eu vejo que o álcool passou todinho, né, vai ficar só a água, aí fica a água aqui dentro e o álcool vem para cá. Aí o álcool está separado. Então, uma técnica muito utilizada é a destilação do petróleo, fracionada, porque o petróleo é o óleo cru, né? Ele vai passar por coluna de fracionamento, vai sair primeiro os gases, depois os líquidos, depois os sólidos, né? Formar aquelas substâncias lá, os gases, metano, etano, butano, os líquidos, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, e os sólidos, né? O xisto bituminoso, aqueles outros lá. Então, quando a gente fala de destilação fracionada, a gente pode lembrar do petróleo, né? Que é o óleo cru. Nós podemos lembrar de água e acetona, água e álcool. E destilação simples é quando é um sólido dissolvido na água. Então, essas duas aqui são homogêneas, né? E essas aqui são heterogêneas, filtração e decantação. As outras eu não vou pedir de vocês porque são muito corriqueiras, né? Por exemplo, catação,
ventilação, essas são as que a gente mais utiliza no laboratório, tá bom? Mas se você quiser ler mais as outras, você pode ler, tá bom? Então, tem um esqueminha aqui, né? Que para você filtrar, você vai ter uma mistura heterogênea, né? Sólido, líquido, tá bom? Exemplo, areia e água. Só que aqui também você pode decantar também se quiser. Se você for usar um papel de filtro lá, você filtra, né? Você não pode decantar. Decantação heterogênea. Sólido, líquido, líquido, líquido. No caso, óleo e água, líquido, líquido, areia e água também, né? Decantação. A areia e água posso decantar ou filtrar. Tem também a dissolução fracionada. Eu peguei mais umas outras aqui, ó. A dissolução fracionada ela é heterogênea. É quando você tem dois sólidos, né? Só que um se dissolve em água. Por exemplo, sal de cozinha e areia. O sal mais areia. O sal eu jogo água, arrasto o sal, né, e faço a filtração. Aí do sal e água eu faço a destilação simples, né? Aqui, ó, sal e água eu faço a destilação simples, né? A destilação fracionada, ela é homogênea, né? Líquido, líquido, água e álcool, eu tinha citado. E a liquefação fracionada, lembra lá do gás, que é gás e gás, que eu esqueci de falar dessa daqui, ó. Liquefação fracionada é quando é gás, gás, que é o exemplo lá para separar o oxigênio do ar, né? Componentes do ar, certo? E essa é a lista de exercícios de vocês, ó, tá bom? Vocês vão responder. Deixa eu ver se ainda está parar gravando. Será que você salvou? Ah, não, tem que parar bem aqui assim.